Olá, professores. Eu sou o Lua Sá, do grupo AgroAid. Falando um pouco sobre a nossa solução, como nós dissemos na última entrega do sprint, o problema que o nosso grupo escolheu resolver seria a fome no Brasil de uma forma geral. A fome no Brasil é uma realidade extremamente complexa e que ainda persiste e afeta milhares de brasileiros, seja por desigualdades socioeconômicas profundas ou por ausência de presença governamental em determinadas regiões. A solução que o nosso grupo desenvolveu foi a criação de uma plataforma que vai utilizar IA generativas tanto para fornecer dicas de plantio, quanto para facilitar o acesso a informações cruciais para o plantio, podendo assim impactar grandemente no combate à fome. A arquitetura da solução, assim como a gente deixou explicitado aqui no repositório do nosso projeto no GitHub, nós mudamos a API. Antes a gente estava fazendo uma API RESTful, agora nós estamos fazendo uma API Full MVC. Então, tanto a parte do back-end quanto a parte do front-end está tudo vinculado no projeto em Java usando o framework Spring. O banco de dados são dois. Para desenvolvimento a gente está usando H2 e o que está sob a produção é o da Oracle. E nós estamos usando conexão com as duas APIs externas da OpenWeather para a parte de clima e o ChatGPT para fazer as requisições da inteligência artificial, dicas de plantio e etc. O projeto está aqui em cima, na descrição do projeto, só baixar bonitinho o zip e testar. Mostrando ele em prática aqui rapidinho. Run. Agora para o teste eu vou estar usando o banco de dados da Oracle porque ele é mais estável e ele permite que a gente veja melhor os históricos de chat que vai ter. É melhor que ter o H2 que seria tá em memória, né? Ele não consegue mostrar os históricos de conversa. Prontinho, iniciou já o banco. Pegar aqui a tela que eu usei para documentação, localhost 8080, tela de login, tanto a opção de login com o Google quanto com o GitHub. Aqui ele pegou o login automático porque eu já tinha conectado, né, fazendo vários testes aqui na API, mas no caso de você não estar logado, ele vai ter aquela tela de escolha de contas do Google e os senhores podem escolher qual é a melhor para a solução. Essa será a nossa tela de home, já podendo ir tanto para a opção do chat quanto para a opção de clima. Quando for o primeiro login for feito, ele vai redirecionar direto para cá, que é a tela do chat, que é o nosso cargo-chefe. Como dá para ver aqui o histórico, a gente tentou fazer esse muito semelhante ao que o ChatGPT tem. Clicando aqui você consegue ver o histórico da conversa bonitinho. Isso aqui é o problema que a gente estava tendo com o modelo de linguagem do Text da 20003. Bem, new chat, vamos testar ele. Tá tendo um pequeno problema, mas esse problema é da OpenAI em relação a requisição ser feita em português. Se eu testar aqui em português, vocês verão que vai dar erro aqui na aplicação. Vai dar erro provavelmente 400 ou 404 na aplicação. Ou ele vai só demorar muito o loading. Isso acontece porque a OpenAI ela mudou completamente a forma como você faz a requisição. Ao menos em Java eles mudaram. Se os senhores pesquisarem a modelo que a gente estava fazendo na requisição post na API RESTful, vai ver que é diferente da forma aqui do nosso service dessa aplicação. O ChatGPT Service ele é completamente diferente, porque eles não deixam mais a gente escolher o servidor e o modelo de ChatGPT que a gente quer que use na requisição, é apenas o que eles liberam para a gente. Só que se você pegar aqui o Google Tradutor e fizer a requisição em inglês, vou até tirar isso daqui porque é problema da OpenAI e não nosso, e você fizer uma requisição em inglês, por exemplo, forneça dicas de plantio de alface. Bom, mandar para o ChatGPT. Você vê que ele consegue traduzir quando a gente coloca aqui o answer me em português, mas o prompt tem que estar em inglês em si. Você pode pedir para ele te responder em português, ele tenta traduzir aqui, mas está bem diferente de como era lá em agosto mais ou menos. A OpenAI eles mudaram drasticamente a qualidade das requisições da conta gratuita e a quantidade também. Se, por exemplo, a gente fez a requisição aqui agora, se a gente colocasse uma outra requisição aleatório aqui, potato, por exemplo, dependendo do tempo de quão cheio tiver o servidor, pode ser que a aplicação não responda com essa velocidade e aí dê erro 429, que é o excesso de requisições. Mas isso é um conflito direto com a OpenAI, não é um problema da nossa aplicação.
né? Porque isso aqui, ele está pegando a caixa de texto os seus dados, ele vai transformar os dados da string para o JSON, vai mandar para o servidor do ChatGPT, o servidor do ChatGPT vai entender aquilo, vai pegar a resposta que está vindo num JSON, a gente transforma ela numa string e exibe aqui no front. Mas nessa comunicação aí de JSON, de conversão, o ChatGPT está bem lento agora no final do ano. E até por ter muita gente da própria FIAP trabalhando com o ChatGPT, pode ser que esse excesso de testes esteja criando uma superlotação do servidor. A outra tecnologia que a gente está utilizando é a tecnologia do clima da OpenWeather. Dá para ver até aqui o histórico bonitinho que a gente já deixou de duas cidades, Guarulhos e São Paulo. Mas pegando uma cidade aleatória, por exemplo, São Bernardo do Campo. Prontinho, isso aqui, São Bernardo do Campo. Os dados, a temperatura está em Fahrenheit, porque a API ela é gringa, né, norte-americana, então lá eles usam graus Fahrenheit ao invés de Celsius. Mas como não dava pra gente converter o valor de forma rápida e útil na API, a gente acabou deixando da forma original. Aqui a gente tem a temperatura média, temperatura máxima e mínima, a umidade do ar, a velocidade do vento e o ângulo de incidência do vento. De forma geral, essas são as funcionalidades que o nosso grupo desenvolveu, só mostrando de novo a parte do histórico, ele é completamente funcional, e o AgroAid voltando para a página home. De forma geral, essas são todas as features que nós criamos e deixamos funcionando. E um resumo de tudo que o grupo fez, de erros e acertos ao longo da jornada. Eu acho que o maior acerto que a gente teve foi a mudança de tema, de quando a gente apresentou pela primeira vez o nosso projeto lá no primeiro semestre para a Plusoft, que era o uso de treinos e dietas para a população brasileira, porque a gente teve um grande problema, que foi até o que foi apontado durante a reunião com a Plusoft, da validação dos dados. Apesar de estar 100% funcional já no primeiro semestre, do ChatGPT estar treinando realmente treinos e dietas bem detalhados, a preocupação da Plusoft foi em relação à validação dos dados, porque, como a gente sabe, o ChatGPT não é preciso. Se o prompt do usuário não for muito preciso, a resposta será tão vaga quanto os dados fornecidos pelo usuário. Então, se a pessoa deixasse de lado alergias ou alguma impossibilidade dela, física, econômica ou qualquer coisa do tipo, algo que impedisse ela de fazer alguma coisa, o ChatGPT não consideraria essa exceção na resposta que ele ia gerar. Então, teve essa preocupação, fatos da nossa API ser baseado no ChatGPT e ter essa resposta, a possibilidade, né, de uma resposta genérica, como o problema de qualquer coisa gerada pelo ChatGPT, se houvesse algum problema médico ou algum dano físico causado, quem seria o responsável? A OpenAI, pelo ChatGPT ter dado uma resposta que causou danos ao usuário, ou a Plusoft, por estar fornecendo essa aplicação que forneceu o prompt, né? Apesar de ser por meio do ChatGPT da OpenAI, era um aplicativo da Plusoft ainda assim. Então, acho que esse foi o maior acerto do grupo de forma geral. Vários erros a gente teve, desde conseguir configurar o ChatGPT corretamente aqui na aplicação, recentemente nessa mudança da OpenAI mesmo, de só aceitar os prompts em inglês e não em outras línguas. O grupo acho que evoluiu de certa forma bem rápido, a gente se adaptou bem a cada um dos problemas que a gente conseguiu encontrar. E de forma geral, eu acho que o resumo de tudo que a gente fez na jornada foi amadurecer bastante a forma como a gente modelou o banco de dados da aplicação, a velocidade, a qualidade com a qual a gente conseguiu modelar a API. Se eu comparar o service da última entrega com o service dessa, esse service está minúsculo, né? Você abre o projeto da última entrega, o nosso service bateu 10, 12 pastas, porque a gente estava baseando tudo no Feokening de ChatGPT. Cadê aqui, ó? Tag Challenge, AgroAid, Source, Main, GS Java, Service, um service gigantesco com várias funções, só para fazer o ChatGPT funcionar de forma melhor. Tudo isso aqui está desatualizado, não funciona mais. Então a gente teve essa correria de 2 meses para conseguir entender como era a nova forma de fazer a requisição para o ChatGPT. E de forma geral, acho que caso o projeto tivesse sido apresentado para a Plusoft, a gente poderia ter a possibilidade dele ser efetivado dentro da empresa, porque de certa forma, vendo o que a gente viu ali dentro do Next, muitos grupos chegaram sem um MVP para apresentação e chegaram a concorrer ao Next.
Então acho que faltou um pouco de coragem, talvez até mentoria para o grupo ter a coragem de enfrentar essa entrega final.